Bom dia, gente. Uma ótima sexta-feira a todos vocês. Hoje, dia 9 de maio de 2025. Hoje estamos aqui na Câmara Municipal de Taubaté e vamos conversar com o vereador Rodson Lima Júnior, o Bob, para saber do trabalho que ele vem exercendo como fiscalizador do povo, né? Principalmente fiscalizador do chefe do executivo, né? Então, é o trabalho principal dos vereadores, enfim. Mas vamos saber também as suas ações como vereador aqui no nosso município de Taubaté. E você, é claro, vai poder participar conosco no nosso Facebook, facebook.com/bate-papo-vale, facebook.com/bate-papo-vale. E antes de nós começarmos aqui essa entrevista com o vereador Rodson Lima Júnior, vamos ver como é que está aqui o nosso áudio, também nosso vídeo aqui no canal do Facebook, do canal Bate-Papo Vale. Vamos saber como é que está aqui, então, a nossa transmissão, né? Que é você que vai acompanhar aqui a nossa transmissão. Vamos ver como é que está aqui o áudio, gente. Vamos ver aqui, deixa eu ver. Tá perfeitinho o áudio aqui para nós podermos iniciar aqui essa nossa entrevista com o vereador Rodson Lima Júnior. Antes de abrir a imagem aqui para ele, vamos aqui compartilhar essa nossa live aqui de hoje. Vamos então colocar que já estamos ao vivo. Vamos colocar aqui para você que está ligadinho conosco. Vamos lá então e a gente vai poder divulgar no Divulga Tudo e mais deixa eu ver, Divulga Tudo e mais um pouco Taubaté. Temos aqui o Resgatando Taubaté ontem, hoje, sempre. Temos aqui outros grupos que sempre participam com a gente. Taubaté precisa mudar, muda Taubaté. Gente é sua gente, Taubaté. O que podemos fazer para melhorar Taubaté? Taubaté de todos nós. Projeto Parque Estoril. Deixa eu ver o que mais aqui. Enfim, Taubaté Oficial. Os grupos que estão com a gente aí para poder participar dessa entrevista aqui hoje com o nosso amigo Rodson Lima Júnior, o Bob, e você vai poder mandar a sua questão, tá certo? A gente agradece aos nossos patrocinadores, agradecendo a Cooperativa de Reciclagem Ômega, lá no Parque Aeroporto. Obrigado, Valder Donizete, pelo apoio aqui no nosso canal. É um apoio muito importante. Então, o pessoal lá da Cooperativa de Reciclagem Ômega, lá no Parque Aeroporto, telefone 12-997-753243. Agradecemos também a Birili Consultoria, que também está conosco, a Birili Consultoria, que realiza consultoria jurídica, empresarial, imobiliária, ambiental e rural, tudo para a legalização e aprovação do seu empreendimento. Então, você confere na Birili Consultoria, empresa especializada em incorporação de áreas, projetos e aprovação de loteamentos de médio e alto padrão, loteamentos rurais e empreendimentos Minha Casa Minha Vida. A Birili Consultoria trabalha também com as principais empresas do mercado. Então, qualidade e credibilidade, Birili Consultoria, na Avenida Escolástica Maria de Jesus, 527, ali próximo ao Campo da Baronesa, e também o supermercado Alcinda. Então, você pode ir lá tomar um cafezinho com o Birili, no número 527, lá próximo, então, do lado da Fara Popular e também próximo ao Campo da Baronesa, ali o supermercado Alcinda. Então, é o nosso patrocinador, a Birili Consultoria. E, por fim, agradecendo o pessoal da Equilíbrio, Equitação e Ecoterapia, lá em São Luís do Paraitinga, que está conosco também. Muito obrigado ao apoio que vem dando a nós também aqui no canal Bate-Papo Vale. Infelizmente, estavam aqui em Taubaté, precisaram ir lá para São Luís do Paraitinga. Tá difícil, gente, tá difícil. Algumas pessoas estão dizendo, tá muito longe poder ir lá na Equilíbrio, mas enfim, gente, se você de repente tem familiar, tem amigo que quer levar para fazer uma terapia, gente, terapia com cavalos é o melhor tipo de terapia que possa existir aí para você poder, de repente, passar para um amigo, um familiar, enfim. Então, vale a pena, tá certo? Então, Equilíbrio, Equitação e Ecoterapia, lá em São Luís do Paraitinga. Tem um telefone para você poder entrar em contato lá. É um pessoal que vão dar atenção super bacana para você, a Franciele Presoto e também o Hélio Tibúrcio. Então, vale a pena você entrar em contato com o pessoal da Equilíbrio, Equitação e Ecoterapia. O telefone é o 12-997-326591, 12-997-842431. Então, é só você entrar em contato então com o pessoal da Equilíbrio, Equitação e Ecoterapia. Vamos abrir a imagem agora para o nosso convidado de hoje, o nosso amigo Rodson Lima Júnior, o Bob. Vamos então aqui, gente, poder ajeitar aqui a nossa câmera. Vamos lá, ajeitando a nossa câmera aqui. Aí, bonitinho, perfeitinho. Bob, mais uma vez, bom dia. Olá. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco no canal Bate-Papo Vale. É muito importante a gente conversar com os vereadores, principalmente você que fez um trabalho nas suas outras administrações que você já teve aqui na Câmara, agora mais uma vez, enfim, mostrando o seu papel como vereador aqui na cidade de Taubaté. Então, muito obrigado, Bob. Olá, bom dia, Ralf. Bom dia a todos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, pelos grupos participantes. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui com você, é uma honra. Ainda mais quando a gente tem uma entrevista que a gente vai tratar sobre os assuntos relacionados da cidade. Eu gosto sempre de dizer que o vereador, o prefeito, o secretário, enfim, qualquer agente público,
é empregado do povo de Taubaté, é empregado da população, e a gente deve sim satisfação daquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita para que a cidade possa continuar avançando, crescendo e que a cidade possa se tornar uma cidade capaz de atender todas as necessidades das pessoas, e, é claro, sempre pensando no futuro. Hoje já está na hora da gente começar a pensar Taubaté como uma cidade inteligente, começar a colocar em prática algumas coisas para se tornar Taubaté aí no ranking das cidades do Brasil e do mundo que tem aí os seus procedimentos de forma inteligente, de forma acessível, através das tecnologias que hoje a gente tem acesso aí no nosso dia a dia. É isso aí, gente. O Rodson Lima Júnior, o Bob, que foi reeleito aí como vereador aqui na nossa cidade de Taubaté, com cerca de 3.847 votos, sendo o quinto vereador mais votado na última eleição. Bob, o trabalho é desafiador, a gente sabe, como vereador, né, que a gente tem essa questão, que o principal é a questão do vereador, o seu trabalho é fiscalizar o prefeito, mas o que você faz aqui na nossa cidade de Taubaté, Bob, teve alguma coisa assim que, de repente, nas suas administrações anteriores, que você desejava trazer para a nossa cidade de Taubaté, não conseguiu, e agora, como mais uma oportunidade sendo vereador da nossa cidade de Taubaté, você trazer o que você pensa para a nossa cidade de Taubaté? Ralf, é muito importante essa pergunta, e o trabalho do vereador é ouvir as pessoas e encaminhar ao executivo algumas demandas importantes da população. Sim, tem vários fatos que a gente sonha em trazer para a cidade que ainda nós não conseguimos, que é algo desafiador. E a primeira delas, que é de suma importância, aí não fica nem numa questão só municipal, mas numa esfera estadual e numa esfera federal também, são as nossas sonhadas marginais aqui da rodovia Presidente Dutra. A estrutura que a gente precisa na rodovia Presidente Dutra. Eu tenho um ofício que eu entreguei na época quando o governador era ministro de infraestrutura e hoje é governador, o Tarcísio, entreguei na mão dele pedindo a urgência para que a gente pudesse ter as nossas marginais da Dutra aqui, entre Taubaté e Caçapava, Taubaté e Pinda, e toda a questão também de passarelas. Hoje, a nossa região aqui de Taubaté, ela é muito carente na questão de infraestrutura da rodovia Presidente Dutra. Você vê exemplo em São José dos Campos. Você vai em São José dos Campos, toda vez que você vai em São José dos Campos, agora em Jacareí, você vê obras na rodovia Presidente Dutra e a nossa região aqui parada. Esse reflexo você sente no final de semana. Eu moro próximo à rodovia Presidente Dutra, no domingo à tarde, para você usar a rodovia Presidente Dutra, é uma questão quase que impossível. Todo domingo a Dutra está parada, todo domingo nós temos problema de congestionamento que afeta diretamente a nossa cidade por conta da gente não ter as marginais. As pessoas elas começam a sair da rodovia Presidente Dutra, usar a Dom Pedro ou a Bandeirantes para que possa andar mais rápido aí com o seu fluxo. Então, nós continuamos nesse mandato cobrando do governo federal, cobrando da concessionária da Dutra, que está fazendo hoje a concessionária, também cobrando o governador Tarcísio e alguns deputados federais para que a gente possa ter essa infraestrutura que foi pactuada nesse novo contrato da empresa que assumiu a concessão da rodovia Presidente Dutra. Esse é um trabalho muito importante que ainda não aconteceu, mas nós continuamos trabalhando e acreditando que isso possa sair melhorando a vida das pessoas, melhorando a questão de mobilidade da cidade, que é algo muito importante. A gente tem que pensar uma questão de mobilidade para a cidade, porque a cidade ela é muito antiga. E começando aí as marginais da rodovia Presidente Dutra, e também nós temos aí um projeto pronto do anel viário para a cidade de Taubaté. Foi feito aí no governo Saúde, esse projeto, na verdade o projeto já existe, foi feito um levantamento de ser feito um anel viário para que a mobilidade das pessoas aconteça. Lá na Chácara Silvestre? Começa na Chácara Silvestre, passa pelo Barreiro, passa pelo Itaim, pega lá a região do Parque Aeroporto, também a região da saída de Tremembé, para que a gente possa interligar todas as nossas rodovias, rodovia Presidente Dutra, Oswaldo Cruz, também Floriano Rodrigues Pinheiro, a Estrada Velha de Taubaté também, fazer um anel viário na cidade de Taubaté. Nós sabemos que é um investimento muito alto, mas que vai ter que acontecer.
você ter ideia, hoje, Pindamonhangaba, você já tem uma parte do anel viário que você chegando em Pindamonhangaba entrando à direita, você sai lá em Moreira César. Sim. Você não precisa passar pelo centro da cidade de Pindamonhangaba. Então, nós já temos esse projeto, entendo que é algo muito importante que nós vamos continuar lutando. E fora essas obras de grande impacto na cidade, investimento forte de recursos humanos, nós temos outras questões também que nós devemos colocar, e que eu trabalho bastante, tenho falado muito, que é a questão de política pública para idosos. Hoje nós precisamos ter mais 2 CCIs na cidade. Nós temos 2, um na Vila Marli e outro no Parque Três Marias. Hoje a população idosa da cidade de Taubaté passa de 45 mil pessoas, sendo que mais de 1.100 pessoas têm mais de 100 anos. Hoje nós temos 1.100 pessoas com mais de 100 anos na cidade de Taubaté. Nossa, Deus. Sério? São dados que a gente tem aí de levantamento, que nós fizemos juntamente com um grupo de idosos que chama Idosos em Ação, que é lá do CCI do Parque Três Marias. Eles fizeram esse levantamento com a gente e nós precisamos ter mais CCI. Para você ter ideia, hoje o CCI, o Centro de Convivência do Idoso, lá no Parque Três Marias, tem 500 pessoas sendo atendidas, mais 600 pessoas na fila de espera. Atende desde a Chácara Silvestre até o Estoril, a abrangência. E na parte de baixo da Vila Marli, atende desde a Água Quente até lá o Quiririm, a região do Quiririm, lá também, a região lá da Santa Teresa. Então, nós precisamos, sim, aumentar e ampliar esse número de CCI na cidade de Taubaté, para que a gente possa atender melhor os nossos idosos. Hoje, os idosos acima de 60 anos, 60 a mais, estão em plena atividade. Você vê pessoas com 60 anos aí, correndo, fazendo atividade física, e esses centros de convivência do idoso é importante, porque lá você encontra atendimento jurídico, atendimento à educação, ao esporte, ao convívio, à socialização. Nós tiramos esse idoso de dentro de casa e damos qualidade de vida para ele. Eu falo isso porque eu acompanho de perto o CCI lá do Parque Três Marias e vejo quanto de atividade que é realizado lá. Lá tem hidroginástica, lá tem ginástica adaptada para algumas pessoas, tem as rodas de conversa, tem um projeto de farmácia que eles ensinam a você separar a medicação certinha, tem encaminhamento quando é detectado alguma coisa com o médico, já encaminha com o médico para que possa atender, tem encaminhamento social, tem encaminhamento relacionado aos direitos do idoso, do Estatuto do Idoso. Então, esse aumento dos núcleos de CCI na cidade de Taubaté é uma bandeira que a gente já está levando, já estou passando para o prefeito Sérgio Vitor, e também outra novidade que nós estamos implantando aí, que eu vou visitar alguns exemplos de outra cidade, chama-se a Ronda do Idoso. É uma GCM própria para atender a demanda que está lá no Estatuto do Idoso, que é para dar a questão de segurança e agressão. Hoje a gente tem no Estatuto do Idoso já uma lei que fala que toda vez que o idoso for detectado que ele sofreu uma agressão física e ele chegar numa clínica, essa clínica é obrigada a informar, esse hospital é obrigado a informar, porque a gente sabe também que tem muita agressão contra idoso, isso é no Brasil. A gente sabe que a maioria dessas agressões físicas e psicológicas são pessoas da própria família, então nós estamos nessa luta para que a gente possa ter uma política pública aí da pessoa idosa na cidade de Taubaté. Para finalizar esse tema, Ralf, nós vamos realizar aqui na cidade de Taubaté, juntamente com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, no Bom Pastor, no dia 29 e 30 de maio, a 5ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa na cidade de Taubaté. Então, se você quer participar, a partir do dia 16 já vai estar aí abertas as inscrições, e é importante que a gente escute as pessoas idosas também, e para que a gente possa proporcionar política efetiva de qualidade também para essas pessoas na cidade de Taubaté. Até aproveitando que você está falando sobre os idosos, aí, a nossa amiga Érica, como estão nos atendimentos no caso de idosos acamados que precisam de atendimento mais específicos no lar, que alimentam por sonda, entre outros. Enfim, a nossa amiga Érica participando com a gente, Bob. Érica, obrigado pela sua participação aí, pela sua pergunta. Hoje o atendimento a pessoas acamadas, idosas, é feito pelo Qualist. O Qualist, ele tem um atendimento especializado, com um enfermeiro, fisioterapeuta, médico, que ele vai até a residência. A pessoa, para participar desse atendimento, ela tem que pegar um encaminhamento com o médico, leva no Qualist, o Qualist vai fazer uma avaliação para que possa atender.
muito preocupado com isso. Esse ano eu deixei uma emenda impositiva. Só explicar aqui, Ralf, que é a emenda impositiva. Emenda impositiva é uma indicação que o vereador tem direito de fazer no orçamento. Orçamento esse que é pago com o imposto do cidadão. Eu fiz uma emenda deixando para eles lá o aluguel de mais 2 carros, porque eles estavam com dificuldade de carro de transporte para fazer a visita dessas pessoas. Então, a gente já pensou nisso também. Deixei essa emenda no valor de quase R$50 mil para o aluguel desses 2 carros, para que possa atender essas pessoas que estão acamadas. A gente sabe que esse atendimento é a prefeitura que faz, e na questão da alimentação de sonda, a pessoa, para conseguir essa alimentação, ela tem que entrar com um processinho na farmácia do Estado. Quem faz a liberação é o governo do Estado de São Paulo, através de um processo que você faz com o relatório do médico, ele vai preencher para você, você vai dar a entrada, e aí o Estado vai liberar essa medicação. A gente sabe que tem momentos que demoram um pouco, e a família, muitas nos procuram aqui, a gente tem tentado, de uma forma com os parceiros aí, numas ONGs, conseguir essa alimentação, enquanto o Estado não fornece, mas o caminho é esse, e toda a rotina de fluxo também é essa que a gente tem aí, referente ao atendimento aos idosos em casa. E eu acho algo muito importante, Ralf. Eu entendo que o trabalho dos asilos é importante, mas se você puder, você que é filho, filha, aí, puder deixar o seu pai em casa, o idoso em casa, passar o restinho da vida com ele, não tem algo mais importante do que isso. Os nossos pais, os nossos avós fizeram tanto para cuidar da gente, cuidaram, trabalharam, muitas das vezes deixaram de comer para que pudesse alimentar a gente, e no final da vida eu entendo que a gente tem que dar uma vida de qualidade para eles. Não critico quem faz, quem coloca no asilo, mas na minha visão, dentro das possibilidades de estrutura da família, eu acho interessante você cuidar do seu idoso aí, dar amor, dar carinho, porque eles fizeram muito pela gente já. Se hoje nós estamos aqui com saúde e qualidade, foi porque eles acreditaram e confiaram na gente, e nada melhor do que a gente finalizar o restinho da vida deles, cuidando deles com amor e carinho. Deixa eu agradecer o pessoal aqui do Renova Taubaté, o pessoal do Renova Vale do Paraíba, também o pessoal Autônomos Taubaté, todos conosco aí no canal Bate-Papo Vale, participando dessa entrevista aqui com o Rodson Lima Júnior, o Bob. E se você está aí do outro lado, quer mandar sua pergunta, faça que nem a Érica aí, gente. Manda sua pergunta, o Bob está aqui para responder. Se de repente seu bairro está precisando de alguma coisa, o vereador não consegue, gente. Os vereadores, assessores não conseguem estar em todos os bairros da cidade. Então manda aí, de repente, a sua demanda, a gente passa para o vereador leva para a Prefeitura Municipal de Taubaté para poder solucionar esse problema que, de repente, está tendo aí no seu bairro. Então, pode mandar aí a sua pergunta, que será muito importante a sua participação, viu, gente? Nosso canal, facebook.com/bate-papo-vale, facebook.com/bate-papo-vale. A Érica concorda com você, muito feliz por você ter esse pensamento bacana aí, o pessoal dando feedback na sua participação, Bob. É isso aí, Érica. A gente tem um trabalho, eu, na verdade, me apaixonei quando conheci o CCI. Da gente trabalhar com a pessoa idosa é uma bandeira que eu trago para o nosso mandato, é uma questão importante que eu trago para o nosso mandato, que ainda não infelizmente, não é levado muito a sério no nosso país, que é o respeito a pessoa idosa na nossa cidade, Érica. Mas tenha certeza que a gente vai continuar com essa bandeira, criando política pública e defendendo a pessoa idosa e incentivando para que as pessoas não deixem lá esquecidas as pessoas nos asilos. Olha, me parte o coração quando eu chego lá e escuto algumas histórias e volto para casa muito triste. Eu entendo também, penso da mesma forma que você, tá bom? Bob, outro assunto que a gente tem que conversar também, que essa semana eu conversei com a secretária de saúde e algumas pessoas estavam participando com a gente falando sobre a questão do CEDIC. Lá no CEDIC parece que está com os equipamentos lá com deteriorados, tem muito mato também em questão lá do local, né? Enfim, o que você pode poder auxiliar essa questão, de a gente poder dar uma melhoria? Ralf, olha que a gente nem combinou essa pergunta, uma pergunta muito boa, que eu já trago uma resposta importante para você. Eu fui procurado por uma munícipe e ela me levou até o CEDIC para entender como é que estava toda aquela questão. O telhado vazando água lá dentro, as paredes mofadas, e ela me falava sobre a necessidade da gente melhorar aquilo lá. A gente sabe que os recursos da prefeitura é feito por planejamento, você faz um orçamento no ano e você vai executar esse orçamento. O que o prefeito Sérgio Vitor pegou é um planejamento orçamentário do ex-prefeito Saldi, ele está executando esse planejamento orçamentário,
e nesse planejamento não constava a reforma do SEDIC. Só que eu tinha uma emenda que voltou, uma emenda impositiva que voltou, que nós redirecionamos lá para o SEDIC, para troca do telhado e para também compra de material didático para aquelas crianças. Vou pegar uma aguinha aqui, um minutinho, já ficava a garganta seca. Porque a gente está entrando nesse assunto do SEDIC, porque como a gente fez a entrevista com a secretária, então muitas pessoas falaram sobre a questão do SEDIC, a gente não teve tempo, porque a gente começou atrasado já a live com a secretária, e ela já também se prontificou, vai participar com a gente novamente, sim, mas trazendo essa informação para o vereador. O vereador também é uma pessoa que gente já deixou lá 60 mil reais para troca do telhado e para compra de material didático. Foi uma munícipe que ela é muito voltada nas questões aí dos acontecimentos da cidade, ela nos procurou, eu já me comprometi, e se você entrar lá no site da Câmara Municipal, que é um site aberto, entrar na página da lá que é linkada com o vereador Bob, você vai ver as ações do vereador. Requerimento, projeto de lei, tudo que o vereador faz está lá. E as nossas emendas para o SEDIC já estão direcionadas para a gente tentar resolver essa questão. Eu tenho um sobrinho também que passa em atendimento SEDIC, eu sei o quão importante que é aquele trabalho, o tanto que eles fazem lá para que possa dar qualidade de atendimento para as pessoas. E eu digo sempre, Ralf, eu finalizei uma faculdade agora de gestão hospitalar, e a gestão hospitalar, ela tem a sua efetividade quando nós atendemos alguns requisitos que eu gosto de dizer sempre, que é a humanização. E a humanização não é só tratar bem. A humanização é você ter um prédio de qualidade, um ambiente de qualidade, servidores motivados para que possam atender bem as pessoas. Também as pessoas que são atendidas se sentirem pertencentes àquele local. Tudo isso faz parte de uma questão de humanização. E aí, dessa forma, com as minhas falas, que eu tenho tentado aí falar para o prefeito Sérgio Vitor, para implantar a humanização nos equipamentos de saúde da cidade de Taubaté, porque eu entendo que é o primeiro passo. Quando a pessoa está doente, ela quer ser bem atendida, ela quer ser bem acolhida, ela quer chegar no local, o local está com aparência física boa, um lugar pintado, um lugar limpo, com pessoas educadas. Isso é humanização. E para a gente conseguir isso, nós temos que fazer aquilo que eu disse para você, ter profissionais motivados a atender todas essas pessoas. E a gente falando sobre o SEDIC, o Bob, eu acho que dos últimos anos, eu acho que aquele local é um local hoje em dia tão importante, com pessoas com problema de TDAH, de repente a questão também de fonoaudiólogos, enfim. Então, não seria uma oportunidade agora que a gente está tendo tantos casos assim, de autistas também, enfim, a gente poder não só ter o SEDIC em um local só, mas ampliar, ter mais ou 2 ou 3 locais para a gente poder ter esse atendimento, porque são muitas crianças que têm esse problema. Eu concordo com você, inclusive um questionamento do Everaldo do Parque Três Marias, ele já falou para mim, olha Bob, o SEDIC faz um trabalho muito bom, mas nós temos que tentar fazer outras unidades do SEDIC, porque eu moro aqui no Três Marias, tem que ir lá perto do Sesc mais ou menos. Imagina a pessoa que mora lá no Santa Teresa, ele tem que atravessar a cidade todinha para levar uma criança para fazer o atendimento lá, e muitas mães, por questão financeira mesmo, não conseguem chegar até esse local. Então, é uma demanda também que a gente já está trazendo para o prefeito Sérgio Vitor, para que possa ter outras unidades do SEDIC na cidade de Taubaté, ou até mesmo começar a celebrar convênios com algumas empresas privadas, alguns equipamentos privados da cidade, para que possa atender essas crianças, aí fazendo um chamamento público, chamando esses profissionais e essas empresas para que possa melhorar ainda mais o atendimento das nossas crianças nesses casos que estão aparecendo. Autismo, TDAH, alguns outros disfunções aí que estão aparecendo, e a gente sabe o quanto é importante a gente ter o acompanhamento de psicólogo, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, para que essas crianças possam ter uma vida mais tranquila, para que as suas terapias estejam em dias, para que elas possam estar organizadas para conviver num ambiente de sociedade sem ter grandes desafios. Ô Bob, a gente entrou nesse assunto, eu acho que é um assunto bem importante, que é a gente poder tratar, né? Até a Érica ali, não vou colocar aqui o texto ali, gente, que é muito grande, aí vai tampar aqui a nossa visualização. Mas dá para colocar, a Érica colocou aqui, sobre o SEDIC, o atendimento via telefone é péssimo, ligação ruim, e quando dá atendimento, eles desligam a ligação na nossa cara, e não estão fazendo atendimento mais via WhatsApp.
Antes conseguíamos agendar no WhatsApp, agora não fazem mais. Poderia, ao menos, continuar com o reagendamento via WhatsApp? Boa. A gente está falando aqui, a gente poder ter outros locais no nosso município para poder cuidar dessas crianças, né? Mas não seria também que a gente tem a questão da estratégia da família, que vai as pessoas na nossa casa, né? Médicos, às vezes enfermeiros, enfim, na nossa casa. Não seria até fazer o cadastro dessas crianças que nós temos na nossa cidade e, de repente, até o profissional ir na casa da pessoa, de repente, fazer esse tipo de atendimento? Não, e está aqui uma sugestão da Érica, ela falou via agendamento via WhatsApp, a gente também pode começar a pensar em telemedicina. Telemedicina, os primeiros atendimentos para você fazer um levantamento aí do paciente, para que você não desloque o paciente até aquele primeiro atendimento, nós podemos, dentro de algumas especialidades, começar a pensar em telemedicina. Hoje, todo mundo consegue fazer uma videoconferência pelo telefone celular. Todo mundo tem essa tecnologia na mão e entendo também, e a gente já enviou também para o prefeito Sérgio Vitor sobre essa questão da implantação da telemedicina na cidade de Taubaté para que possa dar mais facilidades e amplitude no atendimento aí dos nossos taubatianos. É uma questão muito importante e entendo que vai ajudar bastante também, viu? Vereador, e a respeito da Érica aqui, ó, que ela mandou para a gente, agendamento no WhatsApp, sim, nós vamos fazer um ofício, Érica. Depois, se você quiser deixar o contato com o Ralf aqui, para que a gente possa mandar a cópia do ofício para você, pedindo para restabelizar aí de novo o reagendamento através do WhatsApp. A participação é muito importante, Ralf. Então, gente, então como a Érica está participando bastante, e você que está do outro lado aí, gente, não hesite em mandar sua pergunta não, viu? Estamos aí com o vereador Rodson Lima Júnior, o Bob, que prontamente aceitou aqui a nossa entrevista, né? A gente já tinha marcado a entrevista, mas o Bob faz um trabalho muito bacana, que é de levar também pessoas com problemas de saúde em outros locais também. Então, quando a gente tinha agendado, o Bob teve essa questão que eu acho muito importante, o vereador ter essa questão junto com os munícipes, né? Não só fiscalizar o prefeito, mas fazer esse trabalho social que nem o nosso amigo vereador Rodson Lima Júnior faz. Então, por isso que a gente não realizou na última entrevista, agora conseguimos aí agendar com o nosso amigo vereador Rodson Lima Júnior. Ralf, e o mais importante, hoje nós estamos aqui no coração do Legislativo Taubatiano, nós estamos dentro do plenário gravando essa entrevista aqui, onde as decisões acontecem, né, Ralf? Gente, ó, eu acho que ficou até legal, achei perfeito essa nossa entrevista aqui hoje no plenário da Câmara, gente. Eu acho que a gente pode até, nas próximas, a gente poder até realizar. Terça-feira não dá, gente. Terça-feira que a gente tem aqui sessão na Câmara não dá. Mas aí outros dias, quarta, quinta, principalmente sexta-feira mesmo com outros vereadores, enfim, a gente poder fazer essa live, que tá perfeita a live de hoje. Eu acho que é uma das principais lives que nós estamos fazendo, que a gente está podendo ir agora nos locais. Então, acho que é o melhor local que a gente está realizando agora aqui no plenário da Câmara. Então, obrigado, Rodson Lima Júnior, que conseguiu com o pessoal aqui da Câmara Municipal de Taubaté ter esse espaço para a gente poder realizar essa entrevista. Ô, Bob, e em relação a vocês, vereadores, com o chefe do executivo, que é o prefeito Sérgio Vitor, antes vocês tinham um papo muito aberto, entre aspas, com o prefeito José Saldi. Hoje em dia, com o Sérgio Vitor, como é que está essa situação de vereadores e prefeito? Não, o Sérgio também tem um diálogo diferenciado. O Sérgio, quando foi deputado, ele era um pouco mais afastado, até mesmo posso entender por conta de ter outra realidade, né, de estar em São Paulo. Mas hoje, depois que ele se tornou, o povo de Taubaté escolheu ele para ser o prefeito da nossa cidade, ele está muito aberto. Primeiro ato, depois que ele ganhou a eleição, e aí esquecendo o período eleitoral, porque o período eleitoral é uma coisa e a prática de você administrar a cidade é outra coisa totalmente diferente. Eu gosto de dizer que jogo é jogo e treino é treino. Passou o período eleitoral, nós temos que esquecer para trás lá os desafios, esquecer as desavenças e começar a pensar na cidade. Automaticamente, o prefeito Sérgio Vitor entrou em contato com todos os vereadores, chamou os vereadores, inclusive, na casa dele, de um por um, para entender, conversar quais as demandas, o que cada vereador pensava da cidade, para começar a estreitar esse relacionamento. E hoje eu percebo também que ele tem um canal muito aberto com os vereadores aqui da Câmara de Taubaté. Como eu disse aqui, ele atendeu a todos. Alguns vereadores escolheram já ficar do lado de uma oposição ao prefeito, outros vereadores estão numa questão mais independente, outros que estavam com ele já estão como base de apoio.
Mas eu entendo o seguinte, Ralf, que nós temos que pensar no bem da cidade. O que é bom para a cidade, nós temos que estar junto com o prefeito. E o prefeito entende isso muito bem, o prefeito tem conversado com todos os vereadores, dentro das suas possibilidades de atendimento, das suas demandas, ele tem sido um bom parceiro, tem acompanhado bastante e tem pedido bastante também a opinião dos vereadores. Liga, chama para conversar, o que você acha desse assunto, o que você acha de um assunto determinado, e tem essa conexão sim, tem esse acesso fácil da gente estar entrando em contato com ele. Ô, Bob, a gente tem muitas praças aí que a gente está notando que tem muito mato, né? Tem vários bairros da cidade que está assim, por exemplo, no Portal da Mantiqueira, de repente a gente tem na Gurilândia também, enfim, vários locais aí que a gente está tendo. Três Marias, Jacques Silvestre, vários locais. E como é que está essa situação com a Eco Taubaté, as empresas terceirizadas aí que a prefeitura contratou, enfim, como é que está essa situação? A gente sabe que é um desafio muito grande, porque hoje a cidade de Taubaté ela não tem mais jardinagem, ela não tem mais grama. Hoje você tem baquiara, naquele mato alto que cresce. O gramado, pra você ter ideia, ele não cresce como cresce esse mato na cidade de Taubaté. Eu vejo que uma das questões que a gente tem que voltar para a cidade de Taubaté, inclusive também já é tema de conversa meu com o prefeito Sérgio Vitor, é a questão da jardinagem e do embelezamento da cidade de Taubaté. Nós entendemos que é um desafio muito grande, que é um investimento de recurso muito grande num momento que a cidade também ainda passa por uma questão financeira bem complicada e bem delicada, a gente entende isso, mas é algo para ser pensado. Tinha-se uma dívida com a Eco Taubaté, essa dívida ela foi esticada, ela foi alongada para que a prefeitura possa pagar mensalmente essa dívida e praticamente zerou a conversa com a prefeitura e agora eles estão novamente fazendo toda essa questão de zeladoria da cidade. Zeladoria da cidade causa uma primeira impressão. Eu entendo que segurança, saúde, educação e a zeladoria da cidade dá um ar de uma cidade limpa, uma cidade organizada, nem que seja para você fazer pintura de meio fio, para você fazer algumas melhorias, e essa limpeza ela tem que acontecer de forma rotineira. Você tem, já até falei isso para o secretário de Serviços Públicos, não sei se ele acatou ou não, mas se eu fosse secretário e estivesse no lugar dele, eu ia mapear os lugares que a gente faz o atendimento, chamaria um biólogo, perguntaria para ele, olha, quanto tempo, mais ou menos, aquela praça vai demorar para crescer o mato? Vai ficar numa altura que a gente tem que voltar lá de novo. O secretário, vai demorar 20 dias. Então, coloca no programinha de Excel. A hora que der 20 dias, aquele local já vai começar a pescar, você já vai lá, faz o serviço de novo, para não ficar precisando apagar incêndio. Hoje, o que eu digo de apagar incêndio? Os 19 vereadores mandam demanda. Olha, o mato aqui está alto, o mato está dando a cintura, precisamos fazer poda de árvore, precisamos fazer a limpeza dessa praça, para a gente acabar com isso e ter, de forma planejada, de forma inteligente, uma rotatividade de limpeza nos locais públicos da cidade de Taubaté. Podemos também dividir a cidade em 4 ou 5 partes, deixar as equipes permanentes, começou num lugar, termina em outro. Nós poderemos dividir a cidade em 4, colocar 4 equipes direto, porque hoje você pega uma equipe que está lá na Chácara Silvestre, aí você tem que mandá-la para o Quiririm. Olha o deslocamento que você faz. A distância é grande. Aí ele mal terminou lá, já apareceu algum problema lá na Água Quente. Aí ele tem que sair de lá e ir para Água Quente. Depois o outro vereador liga, tem que ir lá no Quinta das Frutas. Então, nós temos que começar a pensar de uma forma estratégica para que o serviço possa render e também fluir. Outra questão que também eu pego no pé das pessoas, a população tem que ajudar. Esse negócio de ficar descartando lixo em lugar irregular, entulho, lixo, isso traz um prejuízo muito grande para a cidade de Taubaté. Toda vez que a prefeitura tem que pegar uma máquina para ir lá com um caminhão fazer essa limpeza, é recurso público, é dinheiro do meu e do seu imposto que está sendo usado para alugar um caminhão e uma máquina lá para fazer limpeza. Esse dinheiro poderia ser gasto de outra forma, poderia ser gasto em jardinagem, embelezamento da cidade, mas não, nós estamos perdendo tempo patinando, limpando locais de descarte irregular por conta de pessoas que não sei se tem falta de entendimento, não sei se é falta de cidadania, se é porquice mesmo, ou sabe. Então nós temos que começar a tomar algumas atitudes que eu digo até radicais. Eu falo e eu vi aí na internet o prefeito do Rio de Janeiro, que ele começou a gravar
o pessoal ia levar a multa em casa. Perfeito. Chegou e falou, tá aqui a multa. Não, mas multa por quê? Porque você jogou o entulho no lugar errado, 5 mil reais de multa, e começou a multar. Não, mas não foi eu, não, tá aqui, ó, gravaram a senhora, tá aqui, ó, gravaram o senhor. Tá aqui gravado. E até aproveitando isso que você falou agora, para não cortar o assunto, sim. Agora nós temos essa parceria da prefeitura de colocar de juntar as câmeras, por exemplo, do munícipe, tá com a sua câmera lá, poder cadastrar nos CGI. Projeto Sentinela. Então, esse projeto. Com essa situação também, será possível também a prefeitura poder analisar essas questões e fazer esse tipo de trabalho? Eu não tenho conhecimento de fato de que forma vai funcionar, mas já me comprometo a buscar informação para que a gente possa, de repente, também ter um importante dispositivo de fiscalização dessas pessoas. Eu entendo que a partir do momento que a prefeitura começar a agir dessa maneira e fazer igual esse prefeito do Rio de Janeiro, acho que é de Niterói, se eu não me engano, ou de Nova Iguaçu, acho que é Nova Iguaçu, se eu não me engano, ele começou a pôr nas redes sociais quem joga lixo nos locais, gravar e começar a pôr e levar multa para as pessoas. Eu entendo que a gente começa também a melhorar a questão de limpeza. Então, nós dependemos de todos. A cidade não é do vereador Bob, a cidade não é do prefeito Sérgio Vitor, a cidade não é só do Ralph, a cidade é dos taubatianos. E toda vez que nós, taubatianos, jogamos aí os nossos entulhos de forma irregular, o prejuízo vem para a gente. Porque eu falo para as pessoas, é até um trabalho do nosso mandato de conscientização. Dinheiro da prefeitura não dá em árvore. O prefeito não vai lá no arranca o dinheiro de uma árvore. Não, o dinheiro vem dos impostos que nós pagamos. Dos seus trabalho suado, do meu trabalho suado, do trabalho do Ralph, tudo a gente paga imposto. Então, esse recurso a gente poderia estar gastando de outra forma e ajudando a embelezar a nossa cidade de Taubaté. Gente, obrigado pela participação do pessoal aí. Quem tiver pergunta pode mandar facebook.com/bate-papo-vale, facebook.com/bate-papo-vale. Terminando aqui a nossa entrevista, vai estar disponível também no YouTube canal Bate-Papo Vale, para você acompanhar essa nossa entrevista aqui. De repente, depois, durante a nossa live aí no YouTube, se você quiser também... Deixa eu ver, já depois eu passo contato para você, Bob. Então, você pode participar com a gente, mandar a sua questão que a gente vai repassar aqui para o nosso amigo o vereador Rodson Lima Júnior, o Bob, e agradecendo aos nossos patrocinadores, a Cooperativa de Reciclagem Ômega, no Parque Aeroporto, também a Biriri Consultoria e a Equilíbrio Equitação e Ecoterapia. Bob, eu assumi um compromisso com as autoescolas aqui na nossa cidade de Taubaté, de levar todos os vereadores que eu for conversar, prefeito, serviços públicos, enfim, de ter um local específico para as autoescolas. Eu lembro que quando conversei com o Saudi também havia se comprometido a arrumar um local para poder as autoescolas fazerem seu trabalho, para não ter aquela questão de pessoas na rua não reconhecem o trabalho das autoescolas. De nós termos um local específico para poder as autoescolas realizarem as suas aulas, levar os seus alunos para poder praticar as aulas, enfim. Não teria um local específico para a gente poder fazer esse tipo de trabalho? Eu entendo que é importante. Hoje nós temos aqui a Avenida do Povo, né? Mas quando tem evento, eles não podem utilizar. Nós temos também o exame ali no Mercatal, mas eu entendo que essa participação é importante e a sugestão, eu entendo, Ralf, que tem que vir dos profissionais da autoescola. De repente, a gente sentar junto numa mesa e entender qual o local que eles precisam, qual a estrutura que ele precisa, porque política, Ralf, a gente faz assim, a gente se faz ouvindo as pessoas. O vereador Bob, ele não tem que achar o que é bom para as pessoas. De repente, o que eu acho que é bom, não é bom. Não sou eu que estou lá todo dia ensinando as pessoas a dirigir. Não sou eu o professor de autoescola, de carro, de moto, de caminhão, categoria A, B, C e D, não sou eu que estou lá no dia a dia. De repente, para mim, eu acho um local bom, mas que para ele que está lá na ponta, não é bom. Então, é importante esse relato que você traz para a gente. Eu entendo que a gente pode se organizar com as autoescolas, com os professores, aí, pensar no local, escolher um local, seja da prefeitura, pensar na toda a infraestrutura, e aí a gente ir até o prefeito Sérgio Vitor para que a gente possa solicitar essa melhoria, para que possa ser feita de fato um local próprio, para que as autoescolas também, os alunos aqui e os taubatianos tenham um lugar com segurança, um lugar fechado, um lugar onde não vai colocar em risco a vida das pessoas, porque eu também penso igual a você. Imagina um aluno aprendendo a andar de moto ali na Avenida do Povo e Deus o livre, acelera a mão no acelerador lá e essa moto sai para o meio da avenida. Por esse motivo. Por esse motivo, é perigoso. Então, eu entendo que dá sim para a gente se pensar nisso.
sondar uma área que seja bom para as pessoas, que seja bom para as autoescolas, que seja bom para os alunos, que esteja aí em poder da prefeitura para que a gente possa ter esse local. Uma pauta muito importante que desde já você pode contar comigo aí. Que eu até tinha colocado um local para eles, sabe aquele local onde que fica, deixa eu ver como é que é o nome, o Distrito Industrial? Não tem a antiga no Parque Industrial que o tem, então, tem aquele local lá. Só que algumas autoescolas falam que é muito longe. Sim. Só que a questão de outras escolas que eu conversei também falando, não é questão nem de ser longe, mas o problema é, será que a gente pode ter acesso, entre outras coisas de segurança, ter uma guarda municipal sempre ali, uma infraestrutura, claro. Na verdade, tem que colocar um portão lá, eu entendo, tem que ver a questão de infraestrutura e também a destinação da área, né? Se cabe, porque ali é uma área industrial. De repente, se vê se a destinação daquilo ali cabe para estar fazendo um centro de aprendizagem, um centro de autoescola, um centro das autoescolas, e se cabe, se a legislação e o plano diretor permite. É um local para se pensar, de repente a gente discutir com o pessoal, mas também se tiver alguma outra área também que seja da prefeitura, a gente possa puxar, conta comigo aí também nessa bandeira, nessa pauta que nós vamos levar à frente sim. Só falar o local e se a gente senta, conversa e tudo tem como se fazer. E eu acho que o investimento é baixo. Eu não sei de onde, de quem que é, também acho que agora eu lembro de ver na cabeça aqui. Ali no Bonfim, de frente com o Bonfim, ele tem um condomínio grande ali na frente do Bonfim, perto do posto de combustível que tem ali na avenida que vai para o Quiririm. Sim. Tem um local ali coberto, só que está desativado. Eu não sei se que era ali, se era fábrica, enfim, não sei. Mas está desativado faz muito tempo. Não sei se é da prefeitura, se é de alguma empresa. Eu acho que seria um local também legal também. Uma coisa todo mundo podia... Uma coisa para a gente se pensar. Mas vamos pensar assim e vamos avançar com isso aí, que é uma bandeira, uma demanda muito importante. Ô, Bob, dentro das áreas que nós temos aqui na cidade de Taubaté, a área da saúde, a área da educação e segurança, enfim, quais dessas áreas que a gente dá mais preocupação para a nossa população de Taubaté? Eu sei que acho que primeiro é a saúde, mas tem outra situação, outra área que a gente tem que dar mais cuidado, mais atenção aqui na nossa cidade? Eu entendo que o maior desafio hoje do prefeito Sérgio Vitor é a questão de arrecadação do município, questão de finanças. Porque se a gente não tiver finanças, nós não temos a saúde, nós não temos a educação, nós não temos a segurança. Nós temos aí na cidade um desafio polêmico, digo polêmico porque impacta diretamente na cobrança de imposto do cidadão, que chama-se planta genérica de valores. O que seria essa planta genérica de valores? É a atualização do valor venal dos terrenos. Para você ter ideia, Ralf, hoje os nossos terrenos e as casas de Taubaté, elas estão avaliadas, o valor venal, de 30 anos atrás. Nossa, defasado. Defasado demais. Só que se cobra impostos em cima do valor venal. Vamos supor, uma casa que hoje vale 200 mil no comércio, no valor venal está valendo 70. Então, cobra-se imposto sobre 70. E aí, o prefeito Sérgio Vitor tem esse grande desafio de atualização da planta genérica, inclusive que foi uma indicação no Tribunal de Contas, no Governo Saúde. O Tribunal de Contas apontou, olha, você está deixando de arrecadar no município. Só que é um tema muito delicado. Quem quer pagar mais imposto? Ninguém quer pagar mais imposto. Eu fui numa palestra do prefeito de São José e as pessoas perguntavam, olha, São José é isso, São José acontece, São José tem isso, São José tem aquilo, uma capital do Vale do Paraíba. E aí eu perguntei, prefeito, posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele falou, pode. A planta genérica de São José dos Campos, há quanto tempo está desatualizada? Ela falou, não está desatualizada. Ela sempre esteve atualizada. De 4 em 4 anos ela se atualiza automaticamente, sem precisar passar pela Câmara Municipal. Então, por falta de compromisso dos políticos que já passaram por aqui, e por fazer uma política verdadeiramente e populista para não mexer no imposto, hoje a arrecadação da prefeitura está muito aquém daquilo que deveria ser. Hoje era para a gente estar arrecadando mais de 2 bilhões de reais. Hoje nós estamos arrecadando 1 bilhão e 300. Então, é um tema que o prefeito Sérgio Vitor vai ter que mexer, uma ferida que ele vai ter que mexer. E eu tenho conversado com ele, a gente tem conversado bastante por isso. Você acha que é uma ferida pior que a gente vê, nós tivemos com servidores públicos? Ou você acha pior. É um tema mais polêmico do que o servidor público, porque daí, hoje,
essa questão do servidor público, nessa discussão, está afetando 6 mil servidores, mais os familiares, que vai ter uma baixa aí no seu rendimento, segundo o decreto do prefeito Sérgio Vitor. E eu acho que esse tema é uma discussão jurídica também, eu acho que tem que passar por uma discussão jurídica para ver se tem direito ou não tem, é outro tema, mas essa questão da planta genética de valores vai ser um debate muito grande na cidade, porque vai afetar todas as pessoas que têm imóvel na cidade. Eu só falo para as pessoas, quando a gente conversa isso, o Saúde tentou por 2 vezes mandar esse projeto na Câmara Municipal, mas não prosperou. Eu só digo o seguinte, não tem como você pegar um valor defasado de 30 anos e querer colocar no ano. Isso não tem como, gente. Ou a gente começa a atualizar daqui para frente, esquecer o que já foi, e a gente começa a atualizar daqui para frente, e de uma forma gradual, percentual, tem um percentual que, vamos supor, não pode passar de 10% de aumento do imposto. Para que a gente normalize, porque senão a gente também vai prejudicar muitas pessoas, uma vez que o país está passando por um momento de crise, a cidade está passando por um momento de crise, a situação precisa se resolver, mas tem que ter meios para se resolver essa questão. Então, eu entendo hoje que o maior desafio do prefeito Sérgio Vitor e também do município de Taubaté são as questões das finanças, uma vez também que nós temos o empréstimo do CAF, que estão com parcelas atrasadas, e hoje o fundo de participação dos municípios só não foi cortado ainda, que é um recurso que vem do governo federal, só não foi cortado por conta de uma liminar na justiça. E o que é esse fundo? Esse fundo municipal dos municípios, de participação dos municípios, é tudo que o município arrecada de imposto, manda para Brasília e Brasília devolve para o município. E estão querendo, o governo federal, que é fiador do município de Taubaté, o governo federal está querendo pegar parte desse fundo dos municípios e segurar ele, porque a prefeitura de Taubaté não paga. Gente, se isso acontecer de fato, Taubaté vai ter um problema muito sério, porque grande parte dos volumes dos recursos federais que vêm para a cidade de Taubaté vem do fundo de participação dos municípios. Por isso que a gente tem, sim, o prefeito Sérgio Vitor tem que ir lá tentar reparcelar novamente essa questão, para que a gente possa ter condições de pagar e tentar, de uma forma criativa, melhorar a arrecadação da Prefeitura de Taubaté. Gente, muito obrigado, vocês estão participando aí com a gente, vários grupos aí estão conosco, agradeço demais a todos vocês que estão participando com a gente, assistindo aqui a nossa live, tá bom? Muito obrigado mesmo, de repente você não consegue assistir completamente aqui a nossa entrevista, estará disponível no YouTube, depois de terminar aqui a gente já vai colocar no YouTube para você poder assistir lá a nossa entrevista, aqui com o vereador Rodson Lima Júnior, o Bob. Se você for ter questões lá também, pode enviar lá no nosso YouTube, que nós vamos repassar também para o vereador. Então, muito obrigado mesmo. Você que de repente tem alguma pergunta, pode participar, facebook.com/bate-papo-vale, facebook.com/bate-papo-vale. Pode mandar a sua pergunta. Nossa Érica, que a amiga Érica, é a que mais participou desse momento. Se você tem alguma pergunta, pode mandar, que a gente vai repassar aqui para o vereador Rodson Lima Júnior, o Bob. Ô, Bob, outra situação também, nós temos aí profissionais, na verdade, recebemos aí por parte da população denúncias de que golpistas estão aí se passando por agentes de saúde, medindo vagas na UTI. Você já teve algum retorno em relação a essa denúncia? Recebeu outros tipos de denúncia também em relação ao servidor? Enfim. Recebi, na verdade, de várias famílias, não foi só uma, foi de várias. Inclusive, tem um vídeo lá no meu Instagram, na minha rede social, falando justamente sobre isso, sobre alguns golpistas que ligam para famílias que estão com seus parentes internados na UPA, e essas famílias estão aguardando vaga de UTI, e a gente sabe o quanto é desesperador, Ralf. Uma pessoa na UPA esperando o Estado liberar uma vaga de UTI por meio do sistema CROSS. A gente sabe o quanto essas pessoas ficam desesperadas. E aí, aproveitando essa sensibilidade emocional dessas pessoas, tem alguns golpistas que está entrando em contato com essas famílias, falando que a vaga saiu e que para que o parente possa ser transferido, precisa realizar alguns exames, que a prefeitura não tem condições de pagar, se a família pode depositar, fazer um Pix de R$1.000, R$1.500. Sério, eu tenho aqui relatos no meu celular a respeito disso. E informando a família, olha, a gente vai conseguir transferir, mas tem uns exames específicos que precisa fazer,
que custa R$1.000, R$1.500, você não consegue fazer um Pix? E aí a gente foi puxar o número de telefone, esse número do WhatsApp está com a foto de um médico, e o nome desse médico, eu fui pesquisar o nome desse médico, esse médico faleceu o ano passado no estado de Goiás. Caramba. Então, estou usando uma foto de um médico para que possa dar esse golpe nas pessoas. E aí, aproveitando o seu canal, que tem uma abrangência muito grande, essa entrevista tem muitas pessoas que assistem, para avisar que nem a prefeitura, nem o governo do estado, ninguém pede Pix. Ninguém liga pedindo Pix. O poder público não cobra pelos seus trabalhos. Não cobra para fazer exame, não cobra para fazer transferência, não cobra taxa de ambulância, não cobra nada, 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 nada. Se alguém te ligar aí falando que precisa de um Pix para transferir, para transferência de algum parente seu, não acredite. O que eu recomendo você fazer? Faça um boletim de ocorrência. Abra um boletim de ocorrência com o número da pessoa, com o Pix da pessoa. Esses dias tentaram passar um golpe usando a minha foto, Ralf. Fizeram o número de WhatsApp, entraram em contato com o meu irmão, falando, olá, tudo bem? Eu sou o Bob e eu estou precisando de um Pix de R$3.890 e 90 centavos ainda. Aí, meu irmão, pô, o Bob, quando precisa de alguma coisa, me liga, não manda Pix, número diferente. Aí ele me mandou o print da conversa. Era uma pessoa, aí pelo CPF nós puxamos, eu fiz o boletim de ocorrência, que mora lá no Mato Grosso do Sul. Nossa. Com a minha foto, pedindo Pix para as pessoas. Até postei na internet, nas redes sociais, falei, gente, isso daqui é golpe. Eu não tenho esse número, essa pessoa não sou eu. E aí fiz até também um boletim de ocorrência para me prevenir. Se vai que alguém faz um Pix para essa pessoa, né? E aí, olha para você ver onde chega aí esses bandidos, esses vigaristas tentando passar golpe nas pessoas. Então, utilizaram uma foto minha com o número. Não sei se é porque eu falei aqui na Câmara, na sessão de Câmara também sobre esse golpe, eles ficaram com raiva e quiseram fazer um com a minha fotinha lá, mas não caia nisso, não faça Pix, não faça nada por telefone. A pessoa, algum parente que vai precisar de você, tenho certeza que ele vai te ligar, ele vai falar com você pessoalmente, não caia em nada, a rede social é muito boa, a tecnologia é muito boa, mas desde já, aproveitando esse espaço, como uma forma de até levar esse instrumento de informação, não faça Pix, não faça senha do banco, não faça nada pela internet. Quer resolver alguma coisa? Vá no banco pessoalmente, fale pessoalmente, vamos voltar da forma tradicional, tratar essas coisas olho no olho, não faça nada via online que você pode cair no golpe aí dessas pessoas aí que estão aí para prejudicar toda a população. E, gente, aproveitando que o Bob está falando, outra coisa, nenhum banco, nenhuma instituição, seja federal, nacional, estadual, municipal, vai entrar em contato com você ligação em WhatsApp. Ninguém vai fazer isso. E a gente está vendo que, semana passada mesmo, eu tive uma ligação, gente, com a foto do STF no meu celular, fez uma ligação para mim falando que eu tinha recebido, gente, uma questão diária que eu estou brigando na justiça, que eu recebi essa área, foi aprovado, e para mim poder entrar em contato, estavam entrando em contato comigo para saber se está tudo certo, tudo certinho, mandaram toda a discriminação todinha do meu contrato, do que eu tenho, que eu estou brigando na justiça. E aí estavam tentando, gente, se passar para o pessoal do STF, falando que foi aprovado essa questão do processo de uso capião do meu terreno lá que eu tenho, enfim. E aí tentaram fazer de qualquer jeito para poder repassar dinheiro, aquela coisa toda. Só que, gente, nenhuma dessas instituições vai ligar para você via WhatsApp. Se eles forem ligar, eles vão ligar o telefone convencional. Então, cuidado, gente. Você receber ligação de alguém que você nem conhece, se for uma pessoa que você não conhece, nem atende no WhatsApp, viu, gente? É uma situação muito complicada. Golpes hoje em dia, todo dia tem um golpe diferente. É isso aí. É isso aí. Então você pode participar com a gente. Nós estamos conversando aí com o vereador Rodson Lima Júnior, o Bob, vereador aqui na cidade de Taubaté. Ô, Bob, como é que você enxerga o papel da Câmara no desenvolvimento da nossa cidade de Taubaté? A Câmara tem um papel fundamental no desenvolvimento da cidade de Taubaté, uma vez que a função do vereador é fiscalizar, legislar e também acompanhar o dia a dia da cidade. É um poder independente, qual nós temos a prerrogativa de autorizar o prefeito ou não de fazer algumas ações. É nessa casa aqui, é nesse plenário que a gente decide se o prefeito vai contrair um empréstimo, não vai, se o prefeito vai tomar alguma decisão.
Então, eu entendo que a participação dos vereadores é muito importante no avanço da cidade, é muito importante no dia a dia da resolução de alguns problemas. O vereador, ele não pode fazer tudo, ele não é o executivo, ele não tem o poder de determinar algumas ações. Isso vem do prefeito, o prefeito fala, olha, estou querendo fazer X. A Câmara Municipal autoriza ou não. A Câmara Municipal não tem poder de falar assim, olha, eu vou fazer. Não, a gente pede, a gente encaminha, a gente faz ofício, faz requerimento. E a função do vereador é importante porque é o cara que está na ponta, do vereador, da vereadora, é a pessoa, é o ator dessa questão que está na ponta e aonde ele consegue ouvir a demanda das pessoas. A política tem que ser feita desse jeito, Ralf. A política que é feita com o político dentro do gabinete, no ar-condicionado, ele não sabe o que está acontecendo na rua. Então, eu entendo que a função do vereador é muito importante, sim, para que possa levar essas demandas para o executivo e também para que possa a cidade avançar aí com as ideias que a gente vê em outros lugares, as ideias que cada vereador tem, sempre são muito bem aproveitadas para que a cidade possa crescer. Em relação a você, vereador da nossa cidade de Taubaté, que legado o senhor espera deixar no final da sua trajetória como vereador? E quando chegar o momento, que a gente sabe que vai demorar bastante ainda, a gente sempre espera que demore bastante, e quando a gente vê que um vereador faz um papel legal, a gente não quer que o vereador vá embora, né? Sim, sim. Tipo, nós temos vários vereadores aí que fazem um papel legal aqui na Câmara, vamos ter uma eleição ano que vem para deputado estadual, deputado federal, então a gente às vezes tem receio de perder algum vereador que faz um papel legal para a nossa cidade. Então, o que você quer deixar como vereador na nossa cidade de Taubaté, quando um dia acabar a sua trajetória na política? A gente entende que a contribuição que nós damos é muito importante aqui, e se as pessoas estão escolhendo a gente para estar aqui no Legislativo, é sinal que a gente faz um trabalho muito bom. Eu tive uma herança política, todo mundo conheceu, o meu pai, o Rodson Lima, vereador por 4 mandatos aqui na cidade de Taubaté, o qual aprendi muito com ele. Eu falo para as pessoas o seguinte, a primeira eleição, quando eu saí, eu era o filho do Rodson Lima. Se o pai é bom, o filho deve ser bom. Só que se no primeiro mandato eu não desempenhasse muito bem a minha função, eu não ia conseguir ser reeleito. Eu não ia conseguir sempre estar aumentando a minha votação. Hoje, quase 4 mil votos, quase 4 mil pessoas confiando no nosso trabalho. E o legado que eu quero deixar, Ralf, é você poder, meus filhos, meus netos, poder andar para a cidade amanhã depois e as pessoas falarem, olha, seu pai mudou, conseguiu mudar a minha vida. A gente é fazer o bem para as pessoas. Eu cito algo que eu já estou muito feliz, que sempre trabalhei aqui, que era a questão das titularizações das casas da prefeitura. Lá atrás, em 2012, quando eu conversava com o Alexandre Ferri, ele falou, Bob, nós precisamos começar a fazer o processo de entrega das escrituras das casas. Isso vai dar liberdade para as pessoas, vai dar direito jurídico, vai dar dignidade para as pessoas, porque hoje elas não têm essas escrituras. E aonde eu vou hoje, alguns lugares que eu vou, eu vejo as pessoas agradecendo, falando, olha, vereador, hoje, verdadeiramente, eu e minha família sabemos que somos proprietários dessa casa. Sabemos que podemos viajar e voltar e não tem ninguém lá na casa, invadiram a casa e tomaram a nossa casa. Podemos ter o nosso posicionamento político sem medo que o prefeito que ganhe tire a gente daqui e coloque para a família. Tinha isso, Rafa. Tinha gente que falava assim, não, eu não coloco nada político, tenho vontade de colocar. Não coloco um cartaz do meu candidato, do meu vereador, porque eu tenho medo, amanhã depois, ter uma represália, porque eu não sou dono da casa, a casa é da prefeitura. Então, foi um grande avanço que a gente teve, essa questão da titularização das casas aí de Taubaté. E outra bandeira também que eu quero deixar, e já disse aqui no começo, é a política pública para a pessoa idosa na cidade de Taubaté. Eu vejo que isso é um avanço. Eu falo que eu estou legislando em causa própria. Eu já estou com 41 anos, falta 19 para me chegar aí com 60 anos aí. Eu entendo que vai ser muito importante a gente trabalhar nessa questão. E é isso, é você deixar um legado, é você passar aí para alguns locais e saber que você teve participação, seja na entrega das escrituras, seja no trabalho aí com os idosos, seja também na implantação lá do piscinão do Parque Três Marias, que a gente conseguiu avançar com aquilo lá, que inclusive prefeito Sérgio Vitor ou algum secretário tiver me assistindo, precisa limpar lá, precisa fazer limpeza lá, mas que foi uma obra que trouxe, ajudou as pessoas para que não tivesse enchente
lá no Parque Três Marias. Então, são demandas igual essas que a gente vai fazendo no dia a dia e que você entende que vai melhorando a vida das pessoas. Citei ontem para minha esposa, independente de polêmica. Passei por dentro do SEDES, falei, olha, esposa, nos últimos 20 anos, não tem uma obra construída pela prefeitura igual o SEDES. Obra do ex-prefeito Roberto Peixoto. Pode parar para pensar. Olha aí, quem estiver assistindo, pensa aí, nos últimos 20 anos, qual obra que a prefeitura fez que trouxe uma qualidade de vida igual o SEDES? Uma escola-parque, um parque daquele tamanho, um auditório maravilhoso, uma escola grande. Você para pensar, não tem. Não tem uma obra depois daquele tamanho, daquela grandeza na cidade de Taubaté. Eu falo, olha, pode falar o que for do Peixoto. Tenho algumas coisas que aconteceu aí no mandato dele. Mas cadê um prefeito que fez algo desse tamanho aqui? Eu falava ontem para a esposa isso aí. Então, são coisas que a gente realiza e que fica aí para a posteridade, fica aí para os netos, fica aí para os filhos. Eu colho muito fruto hoje daquilo que meu pai já fez. Então, é isso que eu quero deixar. É deixar um legado na vida das pessoas, um legado onde nós conseguimos ajudar as pessoas para que as pessoas tenham felicidade, tenham qualidade de vida. É isso. Político é isso, é para trazer bem-estar para a população. Pensa em ser deputado? Tem uma conversa com o nosso partido aí, um convite, eles querem, mas vamos analisar. Nós temos um número grande de pessoas também que pretende ser candidato a Taubaté, e eu penso da seguinte maneira, se todo mundo ser candidato, quem perde é Taubaté. Nós não teremos representante na Assembleia Legislativa, nós não teremos representante em Brasília. Então, compensa a gente diminuir o número de candidatos para que a nossa cidade de Taubaté e a região aqui de Caçapava, abaixo, tenham um representante, para não passar por isso que nós estamos passando aí, com as nossas marginais aí. Sim. Que nunca sai, porque nós não temos um deputado federal lá em Brasília que brigue, que coloque para o presidente que não vai votar o orçamento enquanto não tiver um retorno ou um respaldo. São José você vê avançando porque tem deputado federal. Infelizmente, a nossa região não tem. Vice-governador de lá. Né? Vice-governador de lá. Então, eu entendo que cabe a gente fazer uma análise boa para ver quem serão os candidatos, porque não adianta ter 10, 20 candidatos se ninguém for eleito. Lembrando, gente, que a Câmara dos Deputados estão se movimentando para aumentar o número de deputados eleitos na Câmara dos Deputados, tanto em Brasília quanto em São Paulo. Mas esperamos que isso não avance, mas eu acho que vai avançar. Mas, enfim. Deixa eu agradecer aqui a Patrícia Borghese, que está participando com a gente. Bom dia, vereador Rodson. Vi que recentemente teve um grande aumento de radares em rodovias. Para qual finalidade do aumento dos radares? Eu acho que, não sei se acho que questão de rodovias... Rodovias o Estado, mas a gente pode falar também. O Estado, eu percebi também que teve, e o Estado, para manter as rodovias, ele também coloca aí os radares. Os radares, eu entendo o seguinte, é minha visão, Patrícia, pode ser que você discorde disso. O radar, se ele for educativo, para salvar vidas, de repente, antes de uma curva perigosa, antes de alguma área crítica da rodovia, é importante. Mas o radar ele não pode ser escondido, ele não pode ser uma pegadinha para prejudicar as pessoas. Aonde tem um radar sinalizado, um radar com placa, eu entendo que é um radar educativo. Se você está vendo, o radar está sinalizado, que é 80 por hora, você vai passar 100? Ele está sinalizado. E se a rodovia pede que seja 80 por hora ali, é para salvar a vida das pessoas. Eu sou a favor do radar desde que ele seja educativo, para salvar vidas. Agora, para prejudicar as pessoas, pegadinha aí não dá. Nós tivemos aí o nosso ex-presidente, o Bolsonaro, que tirou vários radares de vários lugares, que estava como pegadinha, não deixava mais a Polícia Federal fazer aquela medição escondida atrás de árvore. Aquilo lá é um crime. Aquilo lá não pode ser feito, gente. Você tem uma reta enorme, e aí fica a gente escondido para tentar fragar. Aí não. Aí eu entendo que, se for sinalizado, entendo que ajuda até a preservar vidas. A gente está encerrando aqui o nosso bate-papo, gente, mas antes da gente poder encerrar aqui, já passou até de mais de uma hora já nosso bate-papo aqui com o Rodson, porque, gente, eu gosto bastante de conversar com o Rodson. Parece que a conversa, tanto mais que a gente conversa, parece que o tempo corre mais ainda. Mas, enfim, Rodson, a gente poder... A última questão, falando sobre ainda de radares, a prefeitura até tirou alguns radares de algumas vias da nossa cidade de Taubaté, mas a minha visão também, Bob, eu concordo com o radar.
Sim. Porque se você é uma pessoa que anda nos limites de velocidade correto, para que você vai reclamar de radar? Sim. Que nem eu, por exemplo, lá em Pindamonhangaba, gente, tem ali a Rua Japão ali, foi 00:30 vamos dizer, esse horário que eu passei ali, tomei uma multa. Passei ali 5 quilômetros a mais da velocidade permitida, que eu mexia no celular, aí infelizmente, distraído. a hora que eu vi, já foi. E semana passada chegou a multa, mas enfim, foi um erro meu. Então, acho que se a gente realizar o trabalho nosso, que é respeitar as vias, a gente não vai receber multa. Então, eu concordo com o radar, muitas pessoas já torceram o nariz para mim devido a essa questão. Mas desde que esteja sinalizado. Sim. E bem sinalizado, né, Ralf? Meu amigo Bob, eu quero agradecer a sua participação. E, é claro, eu quero saber de você o que você gostaria de trazer a mais nessa nossa entrevista, suas considerações finais, meu amigo. Não, as minhas considerações finais, primeiramente, agradecer a você, a toda a audiência que você tem aí, colocar à disposição o nosso mandato, se você quiser entrar em contato com o vereador Bob. Antes, meu pai falava que podia ligar a cobrar. Hoje nós temos aí o WhatsApp, você pode mandar um WhatsApp, que é o 997509442. Deixa eu ver se dá pra gente colocar aqui, gente. Deixa eu colocar aqui. Colocar aqui, vamos ver se vai aparecer. Rodson. Opa, muito maiúsculo não. Vamos lá aqui. Rodson Lima. Vamos colocar o telefone aqui para ele, para vocês entrarem em contato, gente. Vamos lá. Telefone. 99750 12 99750 9442. 9442. Vamos ver se vai aparecer aí, gente. Rodson Lima Júnior. Vamos lá ver se vai aparecer aí. Vamos ver, aparecendo aqui. Vamos lá. Apareceu aqui. Vamos lá, gente. Aí, ó. Telefone do Rodson Lima Júnior, aí, ó. 12 99750 9442. Só chamar o Bob aí que considera. Érica, ó, se você tá assistindo a gente ainda aí, ó, só anotar o número aí, manda um contato aí. O nosso amigo vereador, que ele já vai responder aí para você, tá certo? Vereador, mais uma vez. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. E falar para a população que o nosso gabinete está aberto aí de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia, das 14 às 17. Venha para cá. Não precisa nem marcar hora, como sempre digo. Quando eu bati na sua casa para pedir o voto, eu não precisei marcar hora. Então, só vim que a gente atende, tá bom? Tá aqui a Érica. Radar para motoqueiro não quer dizer muita coisa. Agora, lombada acho melhor. Mas, enfim, lombada não pode existir mais, Érica. Agora é uma legislação do CONTRAN, enfim, não pode ter mais. As normas ABNT, tem que estar dentro das normas. E falando de motoqueiro, não sei se, para a gente finalizar aqui nosso bate-papo, essa questão do motoqueiro que passa na lateral da lombada, para não... Isso é um perigo. Para não pegar a lombada. Mas pega, né? Pega. O radar pega, a lombada não, né? Eu já vi acidentes muito graves de motoqueiro que foi passar no canto da lombada e bateu na guia e se machucou feio. Mais uma vez, amigo, obrigado. Amigo. Deus abençoe. Pessoal, tchau. Foi um prazer falar com vocês e estamos sempre à disposição aí. Um grande abraço. Tá aí, gente. Conversamos então com o vereador Rodson Lima Júnior, o Bob. Semana que vem, não tô com a agenda aqui, gente, mas enfim, semana que vem nós temos a agenda já fechada para semana que vem. No final de semana, estarei divulgando com vocês aí as pessoas que estarão participando com a gente na semana que vem. E, é claro, você vai ficar sempre conosco aqui no canal Bate-Papo Vale, podendo participar das nossas entrevistas. Então, fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Agradecendo a Cooperativa de Reciclagem Ômega, lá no Parque Aeroporto. Birili, consultoria também na Baronesa. Agradecendo lá em São Luís do Paraitinga também a Equilíbrio, Equitação e Ecoterapia. Hoje nós estivemos aqui na Câmara Municipal de Taubaté, realizando aqui essa entrevista com o Rodson Lima Júnior, o Bob. Um beijo, um abraço no coração de vocês. Um ótimo final de semana. Tchau!